Ricardo, prazer, viu? Prazer é Ter meu, você um prazer enorme estar aqui com você, com a galera aí de casa, e vamos ver o que vai acontecer. Pelo menos vai ser divertido. Eu não sei espero. se eu vou conseguir detectar, mas pelo menos vai ser divertido. Olha, ele está falando isso de conseguir detectar, porque daqui a pouco eu vou contar 2 histórias para ele, e aí ele vai me dizer se essas histórias são verdades ou são mentiras. Antes de começar aqui o bloco ter voltado, Ok. né, Ricardo? A gente conversou um pouco para você entender como é a minha dinâmica. Sim, isso é muito importante, porque assim, não existe movimentos da mentira, não existe algo que vai identificar se a pessoa é mentirosa É tudo ou muito não. individual. Não, é assim, Não. existem padrões que são universais, por exemplo, as microexpressões são universais, então não Tá. importa o tempo. Se você pegar, por exemplo, uma estátua de 2.000 anos, 5.000 anos, você consegue perceber naquela estátua, naquelas expressões, se ela está tendo tristeza, alegria, medo, susto. Então é possível, até numa criança recém-nascida, você identificar se aquelas expressões, e as micro, o que são as micro? São as expressões muito rápidas. Então às vezes eu falo alguma coisa para você e o seu cérebro vai ter uma emoção e ela vai transparecer na sua face. E fora isso, tem muito também outras coisas, metalinguagem, quando você usa, por exemplo, aquela é a minha filha. Não, tá, mas aquela garota. Então existe um afastamento. Existe o corpo quando você, por exemplo, que nem você fez agora, você veio com a mão, você apontou e se projetou. Você está interessado em mim. Se você não tivesse interessado na conversa, você talvez fosse Já se estaria afastar. mais para trás. Não, eu estou falando o seguinte, não me dá dicas, porque senão eu vou contar agora a história para você. Mesmo se você souber, não vai ter problema, não. Ó, deixa eu mostrar os teus livros. Por favor. Tem esse aqui, olha, Crenças. Aí a gente fala justamente que na programação linguística, que é uma base que eu uso bastante, eu uso também a psicologia comportamental, que nós temos muitas crenças. O que são as crenças? São regras que nós criamos durante as nossas vidas, né, durante a vida, e praticamente norteia. Então, existem crenças que te possibilitam, por exemplo, eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou uma pessoa que sempre me dá bem, eu sou aquela pessoa que eu consigo resolver os problemas, e pode ter aquelas crenças que te incomodam, tipo, eu sou tímido, será que eu vou conseguir? Eu não sei, isso não é para mim, isso é uma situação... E como é que são formadas essas crenças? Muitas vezes, a gente ouve isso muitas vezes na criança. E Você é aquilo fica tímido. internalizado. Você não serve para fazer isso. Isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Isso daqui ninguém vai conseguir, porque na sua família ninguém conseguiu. Você acha que você vai conseguir uma coisa dessa? Você acha que vai conseguir estudar fora? Imagina, né? Ou dinheiro não traz felicidade. Atrás de uma grande fortuna existe sempre uma sacanagem. E a pessoa não sabe por que ela tem problema em administrar o dinheiro. Sabe aquela pessoa que qualquer dinheiro que ela recebe, ela manda embora? É uma crença em cima de dinheiro. Então esse livro trata realmente pessoas que eu atendi, usando a programação neurolinguística, para acabar com trauma, fobia, compulsão, porque qualquer coisa é uma regra que você estabelece. Tanto é que eu digo que a pessoa que, por exemplo, é gordinha, ela faz tudo o que ela tem que fazer para ser uma pessoa gordinha. Ela já tem um mapa, ela já tem uma crença, ela tem uma regra. Desde manhã até a noite, ela faz tudo o que tem que ser feito para ela ser daquela forma. E às vezes ela não quer, sacou? Esse é o livro Crenças. E aí tem aqui, olha, comunicar, vender e negociar com PNL, a programação neurolinguística. E aí aplicado ao quê? A comunicação, persuasão, neuropersuasão. Persuasão junto com uma boa intenção, né? É um casamento perfeito. Porque é isso que a gente quer. Nós queremos ser seduzidos, nós queremos ser persuadidos. Por coisas boas. Por coisas boas. Então vamos lá. Minha história. Primeira. Vamos lá. Primeira história, que eu não sei se é verdade ou mentira. Pois é, você não sabe. Bom, eu sou jornalista formado, né? E trabalho aqui na Novo Tempo, enfim, já tem um tempo. Agora, o que eu vou contar pra você é como eu decidi me tornar jornalista. Tá. Então aconteceu o seguinte... Eu estudei em escola pública até ir para o ensino médio. E aí, num determinado momento, o Cid Moreira, ícone da comunicação, naquela época, inclusive, ele nem estava mais apresentando o Jornal Nacional, eu acho. Mas assim, eu tenho na minha memória os meus pais assistindo Cid Moreira e eu ali brincando na televisão, né? E ele resolveu fazer visitas em algumas escolas públicas do estado de São Paulo. E aí eu fui escolhido lá na escola. Porque já era falastrão. Já era falastrão. Já era escolhido para falar, né, na turma. E eu fui escolhido para fazer a entrevista com o Cid Moreira.
E aí, como eu tive que, assim, coisa de criança, né? Diferente até do que acontece hoje, mas eu tive que mergulhar na história dele, entender como as coisas funcionavam e E tal. aconteceu essa entrevista. Aconteceu. Você lembra como é que ele estava vestido? Puxa, faz tanto tempo, gente. Mas ele tava, inclusive foi uma surpresa. Lembrei de uma coisa. Ele tava vestido, na minha cabeça, eu tava na 6ª série, mais ou menos. Acho que 6ª ou 7ª série. Então, assim, não era mais criancinha Tá, e e tal. você lembra de alguma coisa que ele disse que te marcou muito nessa entrevista? Lembro. Por exemplo? Ele falando de que ele não acreditava de que ele sairia do ar na rádio e iria trabalhar na televisão, porque ele achava que ele tinha um rosto pra rádio. Entendi. Aquilo eu achei extremamente engraçado, porque... como assim, ó, tem rosto pra rádio? Justamente porque ele não ia E aparecer, como né? é que foi a escolha para você ser o garoto que ia fazer a entrevista? Foi a professora? Foi quem? Primeiro a gente tinha que se candidatar. Então alguns entraram ali na lista de E onde é que foi quererem feita fazer. essa entrevista? O local. Descreve o local para mim. Foi feito na nossa sala de aula. Na sala de aula. É, E tinha aparelhagens? Como é que tava? Não. Iluminação? Nada? nada. Nenhum. Naquela época não tinha nem projetor na sala de aula, né? Estudei na escola pública ainda mais. E foi então na era sala de lousa. aula. Essa entrevista. Foi de manhã, à tarde ou à Ele noite? fez a palestra para a escola toda e depois essa entrevista aconteceu na sala. Então tinha o pessoal da imprensa E já quando você esperando chegou em ele. casa, você falou o que pros seus pais? Eu falei, mãe, entrevistei o Cid Moreira, mas eles já estavam sabendo, E ela né? disse o que para você? Ela falou assim, olha... O que ela falou? Ela falou alguma coisa assim, tipo... Porque, assim, a minha mãe sempre foi incentivadora desse negócio de eu ser jornalista, entendeu? Ela falou alguma coisa, filho, eu sabia, isso ainda vai acontecer muito, alguma coisa assim, coisa de mãe, né? E Isso vai rendeu acontecer alguma muito. coisa essa entrevista para você? Rendeu, porque quando eu tava lá, eu senti assim, é isso Esse que eu quero fazer. Ok. É isso que eu quero Ok. fazer. Bacana. A gente pode ir pra segunda. Pode ir pra segunda? Pode. Você vai dizer se é verdade ou mentira depois. Sim. A segunda história, pessoal, mentiras e verdades aqui na televisão brasileira. Tem a ver também com formação. Tá. Como eu te disse, eu sou formado em jornalismo. Só que, na época que eu fiz o ensino médio, eu te falei que eu estudei na escola pública Certo. até o ensino médio. No ensino médio, eu fui fazer processamento de dados. Tá, Eu sou formado em técnico de processamento de dados. tá. Isso é uma coisa absurda, porque eu nem sei como funcionam os números. Mas você na época fez. Aquela coisa de pai falar assim, olha, você tem que conseguir... E como é que era o curso? Tinha o que na sala? Tinha computador? Como é que era isso? Tinha um laboratório. Então, quando a gente tinha que programar essas coisas, a gente ia pro laboratório. Você lembra desse laboratório? Como é que ele era? Tinham vários, acho que eram, sei lá, uns 5, 6, alguns mais modernos e outros menos. Mas era daquela época que o monitor era branco, né? Tá, monocromático. Aquela época. E aí, o que mais? Bom, eu estudei programação, essas linguagens todas de programação, eu não sei até hoje como eu consegui, porque não faz nada parte da minha personalidade. Meu irmão é formado em processamento de dados, mas ele tem mais essa personalidade. E a outra coisa que tem a ver com o meu crescimento profissional e tudo, é que assim, eu comecei a trabalhar, antes de trabalhar com televisão, eu trabalhei com rádio, muito tempo. E quem ligou a televisão agora tá pensando que eu tô sendo entrevistado aqui, né? Gente, só um teste, pra ver como funciona a mentira e a verdade, tá? Calma aí. O que eu tava falando mesmo? Que você tinha o segundo... Eu comecei a trabalhar em rádio. Só que quando eu exatamente comecei a trabalhar em rádio contratado, recebendo salário, eu trabalhava na contabilidade. Então é uma coisa incrível, porque quem me conhece pessoalmente sabe que números, essa coisa toda não tem nada a ver comigo. Eu sou humanas total. Mas eu tenho essas duas passagens muito E você interessantes na trabalhava minha onde história. com contabilidade? Era uma sala? Era uma sala. E tinha alguém com você? Não, era sozinho. Era você sozinho? Eu sozinho na sala. Entendi. E você ficou quanto tempo lá? Trabalhando com contabilidade, É. eu acredito que... 1 ano. 1 ano. E essa sala, descreve ela pra mim. Tinha uma mesa em L, meu computador ficava aqui era uma coisa mais de atendimento e tal, e tinha uma outra mesa no fundo. Você lembra qual que foi, assim, a sua primeira programação, algo que você fez ali naquele monocromático que deixou você, uau, consegui fazer isso? Na contabilidade? Não, na programação, que você foi aprender a parte de informática lá no monocromático.
Algo que você falou, cara, você deu o clique, fez rodar? Ah, tinha aquelas coisas da gente aprender a fazer calculadora, pelo sistema, umas coisas assim. Olha, você é um grande contador de história. Vamos ver. Mas, a princípio, eu acreditava que a do Cid Moreira era mentira. Mas Você as duas são mentiras ou uma é verdade? eu teria que fazer mais perguntas e tudo mais. Eu acredito que, pelo que eu consegui perceber, essa segunda está muito mais... A segunda é verdade. É verdade? Porque essa segunda, cara, você ficou olhando muito para mim e você não buscou nada do passado. E a do Cid Moreira, você buscou algumas coisas. Quando eu falei assim, e a sua mãe, o que ela falou? Você criou. Como é que ele estava vestido? Você criou. Como é que era a sala? Você criou. Uhum. Agora, essa segunda, você ficou olhando fixo para mim e não buscou nada no passado. Só se você for invertido, que é quando a pessoa não... As pistas não verbais são ao contrário, entendeu? Tipo, você lembra para cá e cria para cá. O normal é você lembrar para esse lado, você olha para esse lado para lembrar e para cá você cria, você vai buscar no lúdico. Se você for invertido, aí muda completamente. O que acontece também é que eu estava preparado para contar uma mentira e estava preparado para contar uma verdade, Sim, né? normalmente a pessoa ela não está esperando quando você está fazendo as perguntas em cima. Mas mesmo assim, eu acho que você deve ser invertido, então. Porque eu inclusive, quando estava te contando a história que era verdadeira, da contabilidade, do processamento de dados, eu fiquei pensando, num determinado momento eu pensei isso que você falou, eu falei assim, nossa, eu tô olhando muito para ele, não tô titubeando. Na história do Cid Moreira, porque você me pegou, brincou bastante você me pegou em vários momentos, tipo, que roupa ele estava vestindo? Eu falei, meu Deus, o que eu exato, falo agora? Então eu fui inventar a história aqui, né? Que roupa que você estava vestido, como é que era o local e tudo mais. O que a minha mãe falou? O que sua mãe falou? Porque quando a pessoa está mentindo, você faz essas perguntas que a pessoa não está esperando pelaquilo que ela inventou. E você foi buscar muito aqui. E aqui é justamente no lúdico, entendeu? Eu falei e assim, aqui cara, do outro lado é o lembrado. É o lembrado. Então, as duas, se eu fosse falar, as duas estavam muito estranhas. Mas você fez muito mais movimento na do Cid Moreira do que na parte da computação e tudo mais. Eu teria que tabular você para ver como é que é a sua busca para o que é verdade e a sua busca para o que é lúdico. Você entendeu? Porque você foi muito direto na parte da contabilidade e tudo mais, e normalmente quando a pessoa não desvia o olhar, aí é pior, porque o natural é você desviar o olhar. O natural é você buscar na lembrança, você ir para lá, ou no sinestésico, ou no diálogo interno, tipo assim, o que eu vou fazer? E você não fica aqui direto, entendeu? Eu acho que você deve ser invertido. Eu acho também que se a gente tivesse essa conversa e a gente não tivesse com o tempo na televisão, não tivesse com a câmera ligada, o meu comportamento seria diferente. Mas eu não falei, eu não peguei, não consegui pegar. Então eu sou um bom mentiroso. Você ou é invertido, como eu te falei, ou é invertido. Eu acho que você deve ser invertido. Pode ser. Porque foi justamente tudo ao contrário. Faz Por sentido. isso que você não pode julgar um movimento para mentira e um movimento para verdade. Já que você trouxe isso, por que, Ricardo, é tão importante esse estudo todo corporal e a gente conseguir ler as pessoas através até do não verbal? Legal, vamos lá. Por exemplo, se você pega na parte, por exemplo, de terapia, muitas vezes o paciente, ele está te contando uma história, mas não é a verdade. Ele camufla, ele às vezes tem até vergonha daquilo que ele está dizendo. E aí o terapeuta, a pessoa, então ela surgiu lá atrás para tabular as pessoas que estavam ali na frente do terapeuta, recebendo ali a terapia desejada. Isso depois, você pode ir para quê? Para conhecer realmente a sua família. Tipo, eu já recebi muitas pessoas que aprenderam por causa do meu canal do YouTube, lá que eu faço várias análises, dizendo, cara, eu estou conseguindo entender a minha filhinha, estou conseguindo entender minha adolescente. Se está usando droga, se não está, se está sofrendo bullying, se não está. Porque você faz uma pergunta direta, a pessoa, como você falou, eu fui na festa, quem estava lá? Foi servido o quê? E aí você começa a entender se a criança, se o adolescente está falando verdade ou não. Se os seus velhinhos estão sofrendo, de repente, algum abuso, porque está com uma cuidadora, então você isso pode usar no dia a dia. Você falou sobre abuso, e eu vi em algum lugar você dizendo que, às vezes, a pessoa ela cria
uma história para defender, para se defender, né? Ela cria uma Sim, defesa. é. Uma criança que está sofrendo bullying, uma criança ou até né, um pré-adolescente que está sofrendo abuso sexual. Isso. Então é difícil você conseguir arrancar a verdade É. desse ser humano porque ele cria uma proteção. E aí, essa história que de repente não vai ser verdadeira, você vai identificar. Pela linguagem Pela corporal. linguagem não verbal, exatamente. Porque muda padrão, muda o tempo verbal, muda muitas coisas do jeito que a pessoa fala, ela muda o comportamento dela. E nos negócios, aí é infinito, porque imagina Claro. numa mesa de negociação, você conseguir saber se a pessoa já disse tudo que ela tinha que dizer, ou se ela ainda tem alguma coisa a ceder. Tem uma carta na manga ali Tem para uma ceder. carta na manga, se aqueles problemas que ela está dizendo que existem são verdadeiros ou não. Então, mas é muito utilizado isso em grande escala. Inclusive, eu acho que um caso bastante clássico, e a gente até sabe que isso acontece em grande escala, numa entrevista de emprego, né? Muito. Então, você entrou para fazer uma entrevista de emprego, você sabe que estão te avaliando 360 graus, né? Exato. E muitas vezes, quando o analista, a pessoa que vai fazer a entrevista, ela sabe disso, ela percebe, e aí você tem que ter o discernimento do que é nervosismo e o que é realmente claro, um porque movimento. tem isso. Exato. O nervosismo pode maquiar uma situação. Exato. Às vezes a pessoa só está nervosa, ela não está mentindo. Então, às vezes ela está se manipulando, ela está, sabe, que é gestos que de repente pode ser da mentira, e aí ela só está nervosa. Então, por isso que é legal você fazer perguntas que a pessoa não está esperando e quebrar o gelo e tudo mais. Para quê? Para não ficar aquela formalidade. Ó, agora vai começar a entrevista. Pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, a pessoa está nervosa. Então, fazer a entrevista, isso é uma dica para o entrevistador. Porque muitas vezes você está perdendo um grande funcionário, um grande profissional, porque você colocou ele numa situação que ele vai estar muito nervoso e vai maquiar. Aí a pessoa fala, mas eu não acreditei muito naquela resposta. Mas o que aconteceu ali? A pessoa estava nervosa. E o outro lado, ou seja, eu que estou fazendo a entrevista, a grande sacada que eu falo é, seja você. Não vista uma persona, não vista um personagem. Muitas vezes a pessoa vai com o intuito de, agora eu sou o executivo, eu sou isso, eu sou aquilo, e aí percebe a falsidade. Uma falsidade até que eu quero criar de uma maneira bacana. Eu quero mostrar que eu sou o meu melhor, mas aí cria uma situação, senta do jeito que nunca sentou, você entendeu? Fala do jeito que nunca falou, e aí perde a naturalidade, e o outro lado vai perceber. E o que é legal é, treine o que você vai falar. Isso é importante. Muito importante, porque quanto mais você treinar, mais o seu cérebro vai falar, eu já fiz isso, eu já passei por isso é normal, eu já entendi. Porque o cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. Não sabe. Se você treinar aquilo 10 vezes, quando você fizer a 11ª na frente do entrevistador, para o seu cérebro, para a sua psique, é a 11ª. Tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. Então, simule as perguntas. Tem tantas perguntas por aí pela internet, tipo, vão perguntar qual é a sua melhor qualidade, qual é o seu pior defeito, o que você espera daqui, qual que você quer de futuro, por que você saiu da última empresa, o que você não gostava lá. Então, treine essas perguntas, essas respostas. Claro. Para ficar muito natural. E aí, se o cargo for para você, vai ser para você. Se não for, graças a Deus que não foi. Que você vai ser infeliz ali. Exatamente. A pior coisa é você. Por isso que eu falo, seja você. Use o seu linguajar, use a sua forma de expressar. E aí sim as pessoas vão contratar aquela pessoa e aquela pessoa vai ter que se manter por muito tempo. Se você cria uma persona, se você cria toda uma linguagem não verbal do que não é você está entendendo isso? Claro. Tipo, você não vai precisar ir, é lógico, tipo, como é que você vai trabalhar normalmente? É dessa maneira? Vai com essa roupa. Porque você não vai precisar ficar se maquiando, fingindo, sendo alguém que você não é. Ricardo, que você não sustenta isso por muito tempo, né? Exatamente. A máscara cai quando você menos espera e... Por isso que você manipular uma linguagem não verbal, manipular algo, porque a roupa diz quem você é. O seu vocabulário diz quem você é. O seu olhar, a sua naturalidade diz quem você é. Se você tentar maquiar isso, você vai ficar extremamente rígido, você vai ficar extremamente artificial.
E aí, como é que você vai aguentar ficar isso durante a vida inteira ali? Ou pelo menos alguns anos? Muito bom. A gente podia conversar pelo menos mais 1 hora aqui. Com certeza. Mas acabou. Mas você pode voltar? Gostei Com demais, certeza. por favor. E ver se da próxima eu consigo acertar, né? Porque o cara aí tá você treinado. Você já entendeu que Agora eu sou invertido. Já entendi que você é invertido. Eu tenho quase certeza que você é invertido. Quase Legal. certeza. Valeu, Ricardo. Eu teria que fazer mais algumas perguntas aqui. A gente tenta da próxima. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado, Valeu eu que demais. agradeço. Até Valeu. mais. Tchau, tchau.